Correção de atividade. Esse é o módulo 77, Estado, Território e o Povo dos Estados Unidos no século XIX, página 155. Frederick Johnson Turner elaborou uma tese sobre fronteira, como definidora do caráter dos Estados Unidos até então. A força do indivíduo, a democracia, a informalidade e até o caráter rude estariam presentes no diálogo entre a civilização e a barbárie que a fronteira propiciava. As tradições europeias foram sendo abandonadas à medida que o desbravador se aprofundava no território em expansão dos Estados Unidos. Em relação à questão da fronteira nos Estados Unidos, responda: A. De quais grupos ou países essas terras foram sendo retiradas dos estados do século XIX? A. De quais grupos ou países essas terras foram sendo retiradas no século XIX? Bom, as terras foram retiradas de grupos indígenas e também da França, da Espanha, do México. Aqui a gente dá destaque para a guerra dos Estados Unidos contra o México e as terras da Rússia. B. O que foi o Destino Manifesto e qual o seu papel nessa expansão? O Destino Manifesto foi quando os Estados Unidos ligavam a sua expansão territorial à missão divina de levar o progresso e a liberdade aos povos e aos territórios conquistados. Vá para o oeste, jovem, e cresça com o país. Essa expressão, criada por Horace Greeley em 1851, simboliza a expansão territorial realizada pelos Estados Unidos ao longo do século XIX. Relacione a marcha para o oeste com a doutrina do Destino Manifesto. Bom, depois de conquistar a independência em 1776, a nova nação iniciou sua expansão territorial, tendo como justificativa a ideologia do Destino Manifesto, ou seja, a certeza de que o povo norte-americano fora destinado por Deus a ocupar e colonizar as terras que se estendiam até o Pacífico. Havia sido escolhido por Deus para levar seus valores a territórios sobre o poder de outros estados e o poder dos índios. A maior parte dos primeiros habitantes brancos dos Estados Unidos era composta de protestantes, que viam o lucro e as riquezas como consequência de uma escolha divina e do trabalho, e não como pecado. Essa ética protestante foi um importante fator cultural que justificou a expansão territorial norte-americana, sendo considerada natural e benéfica, e não uma agressão aos povos que já habitavam o território. A doutrina do Destino Manifesto justificou, no início, a conquista da terra, até os limites naturais impostos pelo rio Mississippi, área original das 13 colônias inglesas, e posteriormente foram conquistados novos territórios, que se estenderam até o Oceano Pacífico. A incorporação de novos territórios fez parte do período do imperialismo interno, que se iniciou na independência que a nação americana obteve em relação à Inglaterra em 1776 e continuou durante o século XIX, no período conhecido como a Marcha para o Oeste. A fome de terras dos imigrantes e as agressões cometidas em nome do Destino Manifesto nos Estados Unidos contribuíram para empurrar suas fronteiras do rio Mississippi até a costa oeste. A número 3 pede para que nós observemos os gráficos, então vamos lá. O que é? A gente observa os gráficos e a gente pode ver a questão da imigração para os Estados Unidos na década de 1820 a 1860 e a composição dos imigrantes de 1840 e 1860. Então, observando os gráficos, é correto afirmar o quê? É correto afirmar a letra C. A expansão territorial verificada entre 1840 e 1850 aumentou a oferta de empregos, atraindo uma multidão de imigrantes europeus. Vamos lá. Conforme verificamos nos gráficos, a elevação no percentual de imigrantes nos Estados Unidos entre 1840 e 1850, que está associada, em parte, às possibilidades de ocupação e de ganhos materiais que a expansão territorial
apresenta. Então, por conta disso, é a letra C. Letra C de casa. A expansão territorial verificada entre 1840 e 1850 aumentou a oferta de empregos, atraindo uma multidão de imigrantes europeus. Bom, meninos, até a próxima aula.